Fala, minha gente, chegamos! Uma excelente tarde para você. Boa tarde, Muito Thalei. boa tarde, amigo. Muito boa tarde para você também que está com a gente. Vamos ficar juntinhos até as 4 da tarde. Bem-vindos! Pois é, e se prepare já para participar com a gente, interagindo, especialmente você que vive aquele corre-corre do dia a dia, às vezes trabalhando fora, trabalhando em casa, fazendo mil e uma funções ao mesmo tempo. É o seu caso? Acho que é o caso de todo brasileiro. Pois bem, né? Pois bem. E como é que trabalhar muito, muitas horas fora de casa, ou mesmo ocupados dentro de casa, porque tem isso, né? Tem muitas vezes tarefas que tomam muito nosso tempo fora e dentro de casa também. E essa de casa não para. Exatamente. Se você for deixar 24 horas por dia, trabalho e coisa para fazer e aqui, ali, lá. E quando é que esse trabalho, essa correria implica em dificuldades para o relacionamento? Ou seja, as pessoas vivem em função de fazer, de correr atrás, como se diz, correr atrás do pão de cada dia, correr atrás de ter alguma coisa, algum sonho para construir. Mas e o casamento? E o relacionamento? E a relação com os filhos também? Como é que a gente vai administrar trabalho e relacionamentos? Verdade. E querendo ou não, isso vai ser sentido pelo casal, vai ser sentido pelos filhos também. E quando às vezes é percebido que a gente está tão atropelado ali naquela correria, e quando percebe o tempo já passou, os filhos já estão maiores, o relacionamento, quem sabe, já está numa fase ali que, uau, você não queria que chegasse naquele ponto, mas a gente vai identificar hoje alguns sinais de que precisa acender uma luzinha de alerta e a gente correr atrás do prejuízo antes que tenha que remediar. Né, exatamente. Para conversar sobre isso, inclusive, nós vamos receber um casal hoje que vai contar da experiência deles. Ela nutricionista, ele policial militar. Talvez quando ele estivesse de folga, ela estivesse trabalhando. Vamos conhecer a história deles. É a Camila e também Danilo. o Danilo, que está com a gente. Mas aqui no estúdio nós tem temos, gente com a gente. Verdade, temos ela, Júlia Glink, que é psicóloga, atua com mulheres, trabalho, enfim, todo esse dilema aí, né? E vai ajudar também respondendo algumas questões, vai ajudar trazendo alguns pontos aí para a gente acender aquela luzinha de alerta e tocar. Se organizar também, correto, né? Temos um papo ainda com Cris Magalhães, nesse mês especial do Anjos da Esperança. E tem muito mais, e claro, você aqui com a gente interagindo. Nós fazemos uma pausa bem rapidinha, já estamos de volta. Até já. É isso, de volta aqui no seu Entre Família. Obrigado por estar sempre juntinho com a gente, né? De norte a sul, de leste a oeste, fora do Brasil também. Muita gente que acompanha a nossa programação. Obrigado por esse carinho especial de sempre. E o carinho que a gente recebe quando vai a esses lugares onde encontramos os telespectadores. É tão gostoso, né? Receber esse carinho daqui para lá e de lá para cá também. Obrigado. Delícia demais. Meus amores, hoje nós estamos conversando sobre trabalho e relacionamento. Quando a gente trabalha muito, quando a carga horária é pesada, as demandas são intensas, é assim que é a vida da maior parte dos brasileiros. E tem aqueles que trabalham formalmente, aí tem um trabalho extra para dar conta de uma renda no fim do mês. Bom, que é o caso de muita gente, porque está apertado demais, né? Tudo muito caro e aí precisa se desdobrar. Aí tem estudos, tem filhos, tem casa, enfim, como é que a gente lida com o relacionamento, que vai precisar de tempo de quantidade e de qualidade, que vai precisar de investimento, de dedicação, de atenção. Como que se faz isto se não tem tempo? O que será que a gente precisa fazer para se organizar? Responde aqui pra gente sobre este tema de hoje, como tem sido para você. A pergunta do dia, você sabe que nós sempre fazemos, querendo a sua interação, que chega pelo nosso WhatsApp 983150249. É isso. E a gente aproveita para trazer alguns dados até para você, falando sobre essa sobrecarga no trabalho que, querendo ou não, reflete dentro de casa, atingiu níveis alarmantes no Brasil. Pois é, níveis recordes. E o impacto dentro das nossas casas é preocupante. Olha só, dados recentes da Associação Nacional de Medicina do Trabalho mostram que 30% dos profissionais brasileiros já sofrem com o burnout. Só no último ano, o país registrou mais de 540 mil
casos de afastamento por saúde mental. Mas o problema não fica apenas no escritório. Especialistas alertam que a exaustão ela gera o chamado efeito transbordo. E o que é isso? Onde essa irritabilidade e o cansaço extremo, eles prejudicam diretamente o casamento e a relação com os filhos, educação dos filhos também. Segundo o IBGE, o estresse e a falta de tempo, eles estão entre as principais causas de conflitos dentro das famílias. E hoje a gente traz esse alerta para você. Vamos trazer algumas informações aqui para acender essa luz de alerta, ver se é algo que está acontecendo aí dentro da sua casa e buscando também incentivar a priorizar momentos de qualidade com quem nós amamos. Isso é importante ressaltar, não é luxo você parar, dedicar aquele tempo à sua família. É saúde e nós precisamos preservar o nosso maior patrimônio, que é a nossa família. E é sobre isso que a gente conversa hoje aqui no nosso Entre Família, tendo você participando, interagindo junto com a gente também, tá bom? Então, já vamos chamar aqui pra gente? Virtualmente está o casal Camila e Danilo, ele policial militar. Ela durante 10 anos foi enfermeira pediátrica e ela tinha muitos plantões no hospital, especialmente noturno. Ele também com plantões enquanto policial, na rua, sob pressão, sob tensão. E isso acabou sendo um fator dificultador no relacionamento. E também veio a maternidade, como é que a Camila lidou com a maternidade, vamos saber agora. Camila, Danilo, vem pra cá. Como estão? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Conta aí, quem começa a falar nessa casa? É o Danilo que conta da sua experiência como policial militar? Pode ser. Pode ser. Eu, eu entrei na Polícia Militar e lá eu fazia plantões, trabalhava 24 horas e folgava 3 dias. E muitas vezes nós temos o policiamento extra, que eles são nesse período de folga, né? E às vezes para complementar a renda, para conquistar os sonhos, sempre eu pegava esses extras nesse período do que estava de folga, né? Então sempre estava trabalhando. Camila em casa com as crianças e eu trabalhando na rua. E como foi esse período para você, Camila? Era bem difícil porque quando ele ingressou, né, na área militar, eu tinha acabado de ganhar a minha primeira filha. Então, ele ficava muito ausente, ele ficou muito ausente em épocas de curso, depois ele começou a fazer plantões 24 horas, e aí, por sermos adventistas, muitos plantões dele caía na sexta à noite, né, na sexta que era 24 horas, então caía na sexta para o sábado ou do sábado para o domingo. Então, ele tinha que fazer trocas, e aí ele trabalhava vários domingos. Então, assim, a gente não tinha tempo de qualidade nos domingos. No sábado nós íamos para a igreja junto, mas se fosse fazer algum lazer fora, muitas vezes eu ia a eventos de família, aniversários e tudo, sempre eu e a minha filha. Ele estava trabalhando. Uau, e aí a gente já vai sentindo uma sobrecarga no seu lado, claro, uma sobrecarga cuidando da filha, aquele corre-corre todo, e do lado dele também, né, trabalhando bastante, tendo que repor, não repor, mas compensar, né, alguns momentos ali. E quando que vocês perceberam que, uau, o trabalho está tomando muito tempo, está trazendo alguns prejuízos para dentro do relacionamento? Quais foram ali alguns sinais que vocês perceberam dentro da família que alguma coisa precisava acontecer? Uma das situações que mais me marcou, assim, que pesou bastante, foi sempre quando às vezes eu estava de serviço e muitas vezes pegava, por exemplo, patrulhamento rural e estava fora da cidade. E aí eu via a Camila com as crianças, às vezes em algum evento, fazendo publicações no Instagram, né, do dia a dia. E aí eu falei, nossa, meus meninos estão lá se divertindo, brincando, e eu não estou presente. Na hora de dormir, eu não estava em casa. E aí, quando eu chegava em casa, depois eles ficavam me cobrando essas questões, né? Falaram, nossa, você não estava ontem, eu senti falta de você. E isso daí foi pesando bastante, né? E também, assim, quando só tinha a Maria Carolina, que é a nossa primogênita, né?
eu fiquei um tempo de licença maternidade. Então, esse tempo, tudo bem, né? Ele tá ausente, mas eu tô presente em casa. Mas chegou um tempo que a minha licença maternidade acabou. Então, nós tivemos que terceirizar o cuidado dela e ele trabalhava esses plantões de 24 horas e eu trabalhava plantão noturno, noite sim, noite não. Então, assim, de dia eu sempre estava muito cansada. Eu achava, não, vou trabalhar à noite para ficar com ela de dia. Mas eu estava cansada de dia. Eu estava em casa, né? A pessoa, mas a presença, né? Mas a minha mente estava muito cansada. Então a gente viu que estava afetando muito a questão familiar. Então a gente vê na história do Danilo e da Camila um retrato do que é a vida de muitas famílias, de muitos casais, que estão em busca da manutenção da família, mas em algum momento se dão conta de que a família pela qual tem trabalhado tanto, pela qual tem se dedicado tanto para trazer o pão de cada dia, o sustento, não está sendo atendida em suas necessidades outras também, porque afinal de contas não é só de pão que se vive de presença, se vive de carinho, se vive de amor, se vive de suporte, de apoio, porque senão fica sobrecarregado sobre um somente, né? E aí, em que momento vocês identificam e o que vocês fazem? Por exemplo, eu já sei que você, Camila, de enfermeira pediátrica, você hoje é nutricionista. E isso fez parte também de um movimento de se reorganizar como família e ter mais tempo para a família em si? Sim, quando a gente percebeu, assim, que estava inviável, né, primeiro foi até interessante, a gente começou a orar, a princípio foi pelo trabalho do meu esposo. A gente começou a orar, eu mais do que ele, queria muito que ele saísse da rua, porque além de quando ele estava trabalhando, além dele estar ausente, eu como esposa, eu tinha um medo dele estar na rua, né, lidando pela profissão dele, né. Então ele saía para trabalhar e eu ficava muito tensa. Então, nós começamos a orar. E aí, durante essa oração, né, durante esse período de oração, a gente não se lembra bem quanto tempo a gente orou, né, amor? Mas ele recebeu uma proposta para trabalhar no serviço interno, aonde ele trabalharia horário administrativo, não precisaria mais trabalhar sábado e domingo, e ele recebeu essa proposta sem pedir e de uma pessoa que nem era do seu curso, né? Não era da época de curso de formação dele. A pessoa falou assim para ele: olha, eu vou sair do interno e eu lembrei do seu nome. Eu acho que você trabalharia bem se você viesse trabalhar interno aqui. Você quer comentar, amor? Um pouco sobre como foi isso? Pois assim, eu não tinha feito pedido para esse policial, ele assim, a gente conhece de corredor, assim, dentro do quartel, mas e ele falou que pensou no meu nome, foi o nome ideal e quando levou na época pro comandante, já foi aceito na hora. Isso aí mudou completamente a rotina lá de casa. Questão, toda noite eu estava em casa, finais de semana eu não tenho um problema com essas questões de trabalho, né? Então, Almoço em casa, né? passo em casa, aí mudou completamente a rotina de casa. Sabe que isso faz a gente novamente trazer à luz, trazer para a superfície a nossa necessidade de ter uma fé consistente para levarmos a Deus aquilo que nós olhando humanamente pensamos, o que nós vamos fazer? Meu marido vai pedir demissão? O que eu vou fazer? E às vezes você não tem uma resposta. Pode ser que para alguns Deus mostre um novo caminho, um novo trabalho e você se lance a isto, mas de outras formas você diz, eu nem estava esperando que fosse tão assim e foi. E Deus, então vamos levar a Deus as nossas necessidades, as nossas lutas, vamos colocar os joelhos no chão, vamos confiar, vamos pedir a Deus misericórdia, porque Ele é o principal interessado em salvar-nos e salvar a nossa família. Está aqui um casal que não somente decidiu que eles precisariam fazer alguma coisa antes de buscar a Deus. Primeira decisão foi buscar a Deus. Verdade, que é o mais... É urgente. O urgente na nossa vida, né? Quando a gente traz aos pés de Deus, quando se meu povo, né, Que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, eu ouvirei as suas preces, né? É o que Deus diz para todos nós. Mas para isso a gente precisa se colocar nas mãos de Deus, colocar a nossa vontade, o nosso desejo. E as portas que Deus vai abrindo, elas vão surpreendendo, porque é bem isso. Às vezes a gente não vê saída.
Talvez você que está em casa aí também já passou por alguma situação semelhante, onde você não vê saída de jeito nenhum, em lugar nenhum. Você pensa em alternativas e não tem. Você confia em Deus, entrega, fala, Senhor, está em tuas mãos. E de repente vem uma porta aberta onde você menos esperava. E é isso, é a confiança em Deus, é a fé. E a certeza de que está fazendo, né, Darleide, também a vontade de Deus. Quando a gente coloca os nossos planos, a nossa família, o nosso desejo nas mãos dele, ele opera grandes milagres, abre grandes portas. Até para a gente fechar aqui, quais foram os principais impactos que vocês viram nesse relacionamento familiar, né? Até o Danilo comentou de estar mais tempo com a família e tal. E com os filhos, como é que foi, né? Com as filhas ali. Como que elas sentiram isso e como casal também, como vocês sentiram e têm vivido até hoje essa diferença aí a partir desse milagre de Deus. Pois é, eu costumo dizer assim, né, que oração, né, é orar e ação. E realmente a gente orou, Deus abriu as portas do serviço do meu esposo e eu tive que andar um pouco, me mover, né? Eu decidi largar a enfermagem pediátrica, fiz um novo curso, fiz na área de pediatria também, comecei a atender como nutricionista infantil, porque eu entendi que eu também precisava ser dona dos meus horários, porque tem coisa que dá para terceirizar. Ah, você tem como terceirizar uma escola, você tem como terceirizar uma atividade extra para o seu filho, mas tem coisa que não dá para terceirizar. E o que a gente percebeu que não dava para terceirizar era a nossa presença. Então, assim, hoje a gente colhe muitos frutos. Nós temos uma filha de 8 anos, um filho de 5 anos. Nós somos presentes. Eu estou aqui no consultório e eles estão numa sala do lado, porque pela manhã eles passam a manhã toda comigo. Eles fazem todas as atividades do dia comigo, eu que faço as tarefas com eles. E depois que eu deixo, depois que nós almoçamos, ele chega para o almoço, nós almoçamos em família, nós temos tempo de comunhão à mesa. Depois que nós almoçamos ali, aí eu deixo eles na escola e aí eu vou trabalhar tranquila, porque eu sei que eles estão na escola e faço meus atendimentos até a hora de buscar eles. E Deus tem aberto portas, assim, eu tinha muito medo, porque eu tinha aquele salário fixo, né? Eu não era, vamos dizer, agora eu sou dona, né, do estabelecimento, e antes não, eu ia trabalhar e tinha aquele salário fixo, eu tinha muito medo, mas eu entendi que precisava ter fé, colocar o pé e Deus colocaria o chão. E a gente tem muitos frutos. Os nossos filhos, graças a Deus, são crianças inteligentes, são crianças que confiam em Deus, são crianças que têm uma alimentação saudável, são crianças que têm relações boas. Um dos motivos, uma das diferenças que a gente mais percebeu mesmo, principalmente na minha primogênita, foi que ela, quando ela ficava em casa, sem os nossos cuidados, ela era muito arisca, né, amor? Todo mundo falava, nossa, sua menina não vai em ninguém, é só vocês. Ela era grudada o tempo todo na gente, sabe? Porque a gente era ausente. Depois que nós começamos a ficar mais em casa, ela ficou super sociável, brinca com outras crianças, se comunica bem. Então, assim, eu poderia passar a tarde aqui falando para vocês quantos benefícios nós tivemos em família, mas principalmente nos filhos, na criação das crianças. Poxa. Muito bom. Obrigada, viu, querido? Muito obrigada por essa história, esse testemunho de vida e de fé. Deus os abençoe. Até um próximo encontro. Obrigada, até. Obrigado. Valeu, gente. Obrigada. E a gente aproveita para reforçar que quando nós confiamos em Deus, né, a nossa vida, os cuidados da vida, entendendo que Ele é o provedor de tudo para a gente consegue trazer uma melhor administração para dentro da nossa casa. Eu quero te chamar a entrar em contato com a gente e pedir hoje mesmo a sua revista Lar Docilar. Esse material que a gente está enviando para todo o Brasil e para fora do Brasil também, através do WhatsApp, onde pessoas pedem, através do nosso canal lá na internet, onde muitas pessoas baixam esse material fora do Brasil. Mas se você, claro, aqui do Brasil, quer receber essa revista física em suas mãos para aprender um pouco mais sobre como construir um lar, né, com a ajuda de Deus, com o auxílio divino, você entra em contato com a gente agora pelo telefone 0, o código da operadora 12 21 27 31 21 e peça agora mesmo a sua revista Lar Docilar, descobrindo através desse material como lidar com os traumas familiares, o que fazer para salvar um casamento em crise, um lar em crise e também entendendo a importância do perdão
para recomeçar, dentre vários outros temas que você encontra na revista Lar Docilar, ok? Entre em contato agora, não deixa para depois não, você pode acabar esquecendo. E aí pronto, passou a oportunidade que Deus está trazendo para você de receber em casa, gratuitamente, a revista Lar Docilar. 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21. Peça agora mesmo e a gente envia para você gratuitamente, tá bom? Muito bem, olha só, tem uma interação por agora que nós vamos só saber qual é a questão. E na sequência, depois do intervalo, nós vamos receber a Júlia Glink, que é psicóloga, e nós vamos conversar com ela a continuidade desse assunto, tá bom? É a Carla Menezes, de São José dos Campos, que diz: o que mais me angustia é a falta de tempo com meus filhos. Trabalho o dia inteiro e quando chego em casa já estou cansada e eles também. Às vezes sinto que estou perdendo momentos importantes da infância deles. Júlia, como a gente pode compensar essa falta de tempo sem se sentir uma mãe ausente? Carla, espera só um pouquinho, tá bom? A Júlia já vem aqui com a gente para a gente falar um pouco sobre a sua situação, que é a situação de muitas mães neste Brasil. É logo depois do intervalo, até já. Vamos lá, Entre Família, continua por aqui na sua tarde. Que bom ter você juntinho com a gente aí, acompanhando mais um Entre Família, falando sobre a sobrecarga profissional e os impactos na família. E a perguntinha para você interagir com a gente, tá aí, ó, manda pra gente a resposta no nosso WhatsApp. Pergunta é a seguinte, olha aí, ó, repetindo para você assim que eu achei. O que mais te angustia hoje? Trabalhar muito e não ver a sua família ou trabalhar pouco e faltar dinheiro? Sabe aquela história lá quando aquela cobertinha curta? E aí quando você cobre a cabeça, descobre o pé. Você cobre o pé, descobre a cabeça. Então a gente fica às vezes nessa situação, né? Quer trazer um recurso a mais para dentro de casa, mas ao mesmo tempo você quer dar atenção mais para os filhos, e como é que fica nesse dilema aí? A gente ouviu uma história há pouco antes do intervalo aqui, né, Darleide? Que história linda do Danilo e da Camila, né? História incrível. E tem muitos pais que estão fazendo esse mesmo movimento de voltar para casa, especialmente quem consegue ter um trabalho em casa ou fazer os seus próprios horários. Por isso que tem tantas pessoas buscando mais autonomia no seu tempo para gerir justamente entre o trabalho e a família. Porque, queridos, não tem jeito. Se a gente terceiriza filhos, depois a gente não pode se queixar da educação que os nossos filhos receberam de terceiros, que muitas vezes é uma excelente educação em termos, mas a nossa presença faz total diferença. Estar em família, ter o aconchego, ter a presença. Você viu, né, a Camila dizer que o comportamento da filha mudou. O comportamento dos filhos mudam quando nós estamos em casa inteiros. E aí, antes de irmos para o intervalo, nós recebemos uma pergunta e ela foi endereçada a Júlia Glink, que é especialista convidada para o programa de hoje. Eu a recebo, posso ficar lá tomando chazinho? Puxa, lá tem chazinho, lá tem biscoitinho. Eu acho que vai ficar para mim depois o chazinho. Tô sabendo. Com Cris, tá bom. hein? Vem para cá, Júlia, sem chá, mas depois você volta para tomar chá. Bem-vinda, querida. Como vai você? Tudo bem? Bem. Fique à vontade aqui. A Júlia que vem de um lugar onde tem muitos chás, tem cucas. Tem muita coisa boa. Muita coisa boa. É verdade. Lá de Santa Catarina? Rio Grande do Sul. Também, região sul toda ali é boa demais. Tô Aqueles sentindo- cafés coloniais. É muito bom. Sentindo um Menino. gostinho de bairrismo? Não. Ah, deu saudade É mesmo. isso aí que eu queria dizer. É isso deu que eu queria saudade. dizer. Aquela cuca é maravilhosa. Vamos embora, vamos ver aqui de novo, Júlia, a pergunta que foi endereçada a você. O que mais angustia essa mãe é a falta de tempo com os filhos. Ela trabalha o dia inteiro, está cansada, os meninos também no fim do dia. Às vezes sente que está perdendo momentos importantes da infância deles. Júlia, como a gente pode compensar essa falta de tempo sem se sentir uma mãe ausente? Às vezes sinto que estou perdendo. Assim, a gente precisa ser bem franco, que muitas vezes vai perder mesmo, né? Como é que se ajuda nesse momento, Júlia? Eu começaria dizendo o seguinte, Darleide, eu falo muito isso com as minhas pacientes, de algo que me marcou muito uma vez numa troca com uma colega pediatra, e ela disse o seguinte, que nasce uma mãe, nasce uma culpa, ou várias culpas. Então a gente começaria, talvez olhando aí para essa situação da Carla, colocando para ela num lugar de acolhimento, de fato, né? Como mãe ela se sente ausente e provavelmente, não sei qual a idade dos filhos, mas ao longo da vida de maternidade dela, muitas culpas surgirão. Então esse é um primeiro fator aí complexo e sensível dentro da maternidade. Então, lidar com essa culpa é um ponto, e a gente vai falar muito sobre isso. Mas com relação ao tempo não volta. É o recurso mais escasso que a gente tem. Não vai voltar.
Dentro desse contexto, a gente poderia pensar no seguinte: o que dá para fazer dentro do recurso disponível que se tem? Porque a questão que ela coloca é a falta de tempo daquilo que ela está perdendo. O que ela está perdendo, ela não vai recuperar, de fato, né? As crianças vão crescer, vão se desenvolver e essas fases vão acontecer. Vai voltar o tempo? A gente precisa ser também realista, né? Não vai voltar. Agora, tem uma questão importante que a gente fala dentro das vertentes das terapias cognitivas comportamentais, que é a terapia de aceitação e compromisso. Por que eu vou trazer esse conceito aqui? Porque uma das premissas dentro da terapia de aceitação e compromisso é a gente entender que eu preciso aceitar aquilo que eu não posso mudar, mas também me comprometer com aquilo que eu posso. Dentro desse contexto, ela não consegue, talvez neste primeiro momento, mudar a dinâmica de trabalho. Talvez ela não consiga mudar a dinâmica dos horários dela. Mas dentro do tempo que tem, como é que funciona? Né? Aos finais de semana, às vezes é um gerenciamento e uma organização, por exemplo, de tempos mais fora de telas. Né? Esse é um desafio bem complexo que a gente tem aí a literatura investigando para vermos até onde vai os prejuízos do excesso de telas. Então, talvez mais tempo de qualidade com essas crianças aos finais de semana, se é o que temos. Às vezes, acordar 30 minutos mais cedo, 20 minutinhos mais cedo, para ter ali um café com calma pela manhã. Pode ser uma possibilidade, né? À noite, está todo mundo mais cansado. Tem alguma programação noturna que dá para fazer que não vai demandar tanta energia? Que seja, às vezes, sentar no sofá da sala, assistir um filme todo mundo junto. Pode não ser o cenário ideal, mas às vezes o real funciona. Às vezes eu posso adaptar o meu cenário para aquilo que pode funcionar e trazer pequenas melhorias. Nada muito grandioso. O ideal seria talvez o trabalho, ajustar os horários. Não dá para fazer esse ideal? Vamos ajustar dentro do real, dentro do que a gente tem, o que dá para fazer que funciona. Até dentro desse cenário, a gente tem feito com o nosso filho, né? Alguns jogos, ele gosta muito de jogo de tabuleiro. E aí é um momento que a gente senta junto ali e às vezes ele quer ir para o computador, quer ir para a TV, alguma outra coisa. A gente fala, ó, não, hoje tem o dia do filme, já assistiu o filme. Legal, tem o dia de brincar ali, de tabuleiro, às vezes em cima da cama mesmo, no nosso quarto, lá na cama, a gente brincando e tal, e faz diferença, né? Agora, outro ponto que a gente até pode pensar aqui, Júlia, às vezes, nesse trabalho, a gente até identificar o que seria uma sobrecarga que está sendo trazida ali, e às vezes um período mais corrido no trabalho, que às vezes acontece isso, né? Consegue administrar, mas às vezes está passando por uma fase ali que no trabalho está puxado demais, até a gente identificar isso, não, é só uma fase, mas mesmo assim tendo todo esse controle, né? Sim, essa questão, e até o nome já sugere, né? Fase é fase, tem um início e ela precisa ter um final. Verdade, nem todas as fases terminam, a gente sabe disso. Mas uma fase dentro de um contexto de trabalho, ela vai precisar de um final. E é isso que separa, por exemplo, um período de alta demanda e um quadro de exaustão e sobrecarga, que aí é o trabalho que vai me adoecer. E aí vem um ponto importante, ninguém adoece da noite para o dia. A gente precisa ser honesto em relação a isso. Então, o meu trabalho, ele pode estar me demandando muito hoje. Mas será que eu estou adoecendo, que eu adoeço já amanhã, porque meu trabalho hoje está me demandando? Não, a gente vai ter uma somatória de fatores. Então, um período de trabalho, ele pode acontecer dentro de um contexto, um fator contextual. Por exemplo, eu gosto muito de colocar o seguinte, que tem muitas empresas que trabalham com metas. E aí, final de mês sempre é um período muito intenso, porque precisa entregar meta, alcançar os alvos, etc, tudo certo. Vai ser um período mais demandante. Provavelmente o final de mês dentro dessa empresa, uma empresa contábil, por exemplo, que precisa fazer fechamento de caixa, final de mês vai ser um período mais intenso, mas é um período, são algumas horas, alguns dias, e aí, claro, esse período, então, essas horas de sobrecarga não vão trazer prejuízo? Não necessariamente, elas poderão trazer, sim, um quadro de prejuízo. Agora, é uma fase, vai passar. Entregues as demandas dessas altas demandas, passou. Já vem um alívio. Vem um alívio. A gente só precisa ter o cuidado de não considerar que essa fase, sendo ela, por exemplo, uma fase vivida na primeira infância dos filhos, será apenas uma fase sem prejuízos. Exato. Há momentos em que você vai ser exigido para alguma demanda mais pesada, mas, de novo, a gente precisa ter consciência de que algum prejuízo vai haver, ainda que seja o que é para viver, né? Porque nós vivemos um lugar, uma vida, em que muitos lares
são administrados, mantidos por mulheres sozinhas. Eu não posso dizer para uma mulher que só tem ela para trabalhar e os filhos vão ficar com alguém que, assim, amiga, volta para casa. Não dá. Então, há uma realidade muito dura, muito pesada para a gente administrar. E aí cabe perfeitamente cada uma das palavras que a Júlia disse anteriormente sobre a aceitação, sobre o que é. Não tem como a gente resolver simplesmente dizendo volta para casa. Noutro recorte, há quem também deva levar em consideração que pode ser o caso de uma mãe ou de uma família, mas especialmente de uma mãe, já que são as mães que mais se sentem culpadas, de fato. Você está trabalhando muito por realização profissional, por realização de um sonho, por realização de uma carreira. E quando você tem filhos, você põe na perspectiva da prioridade, o que é prioritário nesse momento? Dá para você fazer uma pausa, retornar depois? Há que se também, às vezes, cortar na carne, quando não é esse quadro, esse retrato que eu citei antes, tem a ver com a economia, com o social, com a política do Brasil, com a assistência toda às famílias, com as questões íntimas de foro familiar mesmo, mas é também de se considerar, nós mulheres estamos trabalhando bastante, estudando, tá a coisa mais linda, ao mesmo tempo nós estamos doentes, ao mesmo tempo nós estamos enfrentando muitas feridas invisíveis, ainda que nós tenhamos um crachá com uma função linda pendurada no pescoço, ainda que a gente tenha que lidar com filhos, com a ausência de pais, com sofrimento, lotando os consultórios de psicologia, de psiquiatria, com dificuldades de aprendizagem. A gente precisa ter um olhar muito real e, sobretudo, termos muita fé. Nós não podemos gerir a vida como todo mundo gere. Nós somos cristãos e isso diz tudo. Como é que uma mãe cristã lida com o chamado da maternidade? Como é que uma mãe cristã lida com a culpa? Porque se eu tenho culpa, eu preciso recorrer a um Salvador. Então tem uma graça, tem um poder de Deus a nosso favor. E em você ir a Deus e dizer, Senhor, me dá sabedoria. Como é que eu vou administrar isso aqui? E Deus te dará. Dará sabedoria para você lidar com essas adversidades da vida, que são reais. Eu sou mãe, a minha filha pequenininha, eu ficava entre o trabalho e colocá-la na escola. Se era meio período e eu só podia trabalhar meio período, eu a levava comigo, às vezes, muitas vezes acontecia eu amamentando, trabalhava em rádio, e aí ela ali no colo, e eu anunciando e desanunciando a música, o horário, e ela mamando. E aquele barulhinho no microfone, assim, coisa mais lindinha, mas assim, não tinha como fazer diferente, até que um dia isso também precisou mudar. Ou seja, nós estamos falando de uma realidade que nos impõe tomarmos decisões. E a gente quer ajudar você, por exemplo, a pensar sobre ter uma mente o mais saudável possível, justamente para tomar as decisões que precisam ser tomadas, encarar a realidade sem se perder, sem se despedaçar. Mente feliz, a cura para a ansiedade. Uma vida leve, como começar, como administrar, como viver uma vida leve. Como é que a gente vai lidar com depressão, entendendo que depressão não é frescura, como muita gente pode pensar. Então, a revista Esperança Novo Tempo, Mente Feliz, vai chegar à sua casa pelo correio gratuitamente. Ela foi escrita pela doutora Rosana Alves, PhD em Ciência da Mente Humana. E você recebe esse material, começa a estudar e, pela graça de Deus, em oração, implementando mudanças na sua vida, você vai sair desse quadro de depressão, de ansiedade para viver em abundância, sob a graça de Cristo Jesus. 0 operadora 12, não, vamos de WhatsApp, 98244 4449, 98244 4449, especialmente para mães cansadas e sobrecarregadas, vai chegar para você aí de presente com todo o nosso amor. 98244 4449. Bênção demais, perfeito, Darleide. E olha, além desse material aí, a revista Mente Feliz, que você pode pedir e receber gratuitamente na sua casa, tem um outro material que a gente quer lançar no próximo mês com a sua ajuda e que eu tenho certeza de que vai trazer mais esperança em meio a tanto medo, em meio a tanto caos que a gente vive nesse mundão doido, né não? Ê, mundão doido, é ou não é? Cris Magalhães? Não. Como é que você tá, meu querido? Queridão, melhor agora. Darleide também, um abraço. Obrigada, querido. Bem-vindo. Tudo bem? Tudo jóia. Bem-vindo, Cris. Mais uma vez ao Entre Família, sua casa. E, Cris,
Anjos da Esperança. Mais uma vez a gente vem falar desse projeto tão lindo que mantém a Rede Novo Tempo de comunicação e que nos ajuda a produzir materiais como esse, que a gente está enviando hoje gratuitamente, a revista Mente Feliz, mas outro material também que está por vir e que fala sobre esse momento do mundo que a gente está vivendo, guerras, conflitos, caos, mas a gente quer levar esperança para esses corações, né? O que dizer? Amém, amém. A Novo Tempo em oração novamente. Por isso, vou servindo um chazinho pra gente. Tem um biscoitinho aí, dizer, Cris. aqui sempre tem aquela regalia, garoto, né? sempre, né? Você viu? Você saiu do Entre Família, mas O chazinho continua. o chazinho É uma continua, benção. cara. Então eu vou pegar esse chazinho com gostinho Eu acho que foi de esperança. pedido seu mesmo, né, É? Cris? Ó, Foi. eu saio, mas o chá tem que ficar. Rapaz, Porque senão- você gosta de chá? Eu gosto, eu gosto. Você gosta um Eu pouquinho? gosto de chá, viu? Eu gosto do chazinho, aprendi a gostar, uma benção. Mas falando desse material, as pessoas estão olhando agora para o mundo e vendo, olha, tem guerras, rumores de guerra, sempre teve guerra, mas parece que as dores do parto, como a Bíblia fala, elas estão mais intensas e o intervalo está mais curto. Então a gente está vendo muita coisa. E o caráter de Deus está em jogo, que parece, onde é que está Deus nessa jogada aí? E se fala muito até na internet, olha, muda um presidente, troca um papa, fala-se muito da marca da besta, o anticristo, as 7 últimas pragas, o juízo de Deus. E as pessoas estão com sede, mas estão tendo informação de onde? Às vezes de teorias da conspiração e tudo mais. E agora, o pastor Felipe Amorim escreveu uma revista baseada em Daniel e Apocalipse para sanar essa dor, Abinal. Então a ideia agora é no mês de abril já lançar esse material. Daqui a alguns dias, Daqui né? a Hoje, alguns dia dias. 27, daqui a pouquinho já estamos lançando esse Exatamente, a material. gente está aí na divisa do mês para a gente poder enviar. E a Novo Tempo aqui ninguém paga nada para estudar, nunca vai cobrar nada do nosso telespectador, do nosso internauta, porque quem patrocina isso é a mão de Deus através dos anjos que nós chamamos de doadores. Então a pessoa, nós temos aqui, por exemplo, às vezes 40 mil doadores por mês fixos doando, no mês são quase 70 mil pessoas, e nesse mês a pessoa já está doando. Então o doador já está ajudando a manter a Rede Novo Tempo. Só que nesse mês nós estamos pedindo para dar um passinho a mais, uma doação extra que vai ser focada nessa revista. Porque a cada R$5, Abinal, a gente envia uma revista. Com R$50, são 10 famílias impactadas, que não vão pagar nada para estudar a Bíblia. E o interessante é que quando essas famílias elas são impactadas, elas vão impactar a vida de outros também, né? É como o Espírito Santo, que ele vai sendo derramado sobre nós e aí até transbordar. E vai transbordando e vai abençoando outros e outros. Até, Cris, a gente falando desse momento que a gente está vivendo, um momento difícil, de crises, inclusive crises financeiras também, né? A gente está até falando aqui, muitas famílias tendo que se desdobrar para poder manter ali as contas em dia, tentar, né, manter o equilíbrio das contas. Mas é interessante que você pode dizer melhor para a gente sobre isso, da fidelidade dessas famílias que mesmo em meio a situações difíceis entendem que isso eu não posso abrir mão, essas doações que eu faço para o Anjos da Esperança, porque eu sei que são bênçãos que vão refletir na vida de outras pessoas e eu quero fazer com que a esperança chegue. O que dizer dessas famílias que mantêm essa fidelidade mesmo em meio a tantos conflitos, inclusive financeiros? O amor de Deus nos constrange, né? Porque na pandemia, por exemplo, foi um exemplo. As pessoas estavam dentro de casa, não tinham como trabalhar, então calculando o que estava na mesa. E a Novo Tempo se tornou a igreja de muitas pessoas. O conforto aqui no Entre Família e tantos outros programas. Nós enviamos cerca de 1000 estudos bíblicos. Na pandemia, quase que dobrou. E agora? As pessoas aumentaram suas doações. Nós temos aqui pessoas que muitas vezes passam por crises financeiras, juntam latinhas para doarem R$10 todos os meses. Você tem um outro contexto. Você tem um empresário que às vezes perdeu uma lavoura, mas ele tinha feito um pacto com Deus de dedicar isso para o Anjos da Esperança. Ou seja, naquele momento nós estamos aqui, Abinal, você tem a tua família, tem teu filho, né? Tem tua esposa, tem uma correria, tem a produção, tem o programa, mas quando você vê um testemunho desse, faz sentido o Abinal estar aqui. E aí a fidelidade, ela impacta todo mundo. Você vê uma pessoa ali que está doando uma hortinha da casa dela, tirando da mesa, porque acredita que a Novo Tempo é uma ferramenta de Deus para ajudar as pessoas, isso mostra, revitaliza o nosso DNA do porquê que a Novo Tempo existe, né? É verdade, Cris. E agora, até para quem está em casa pensando, legal, eu quero doar, eu quero ser um anjo da esperança. Para aqueles que já são anjos da esperança, vão fazer uma doação via Pix. O
já vai direto para o cadastro delas, é isso, Cris? E quem quiser se tornar um doador agora mesmo, como é que faz? Como é que faz para poder entrar em todo esse processo aí? É fácil. Nós temos 3 situações. Você que já é um anjo da esperança, muito obrigado. Um beijo para você, um abraço regado de esperança. Continue fazendo suas doações e nesse mês a gente pede uma doação extra. Você pode fazer inclusive no Pix, que é anjos@novotempo.com. Quando você faz no Pix, entra automaticamente no seu cadastro. Para você que faz um tempinho que não doa, você tem o cadastro aqui. Se nada mudou, volte a doar. Comece agora fazendo uma doação que também vai entrar automaticamente. Agora, eu não sou um anjo da esperança. Você vai fazer o seguinte, vai mandar mensagem "Quero doar" para o nosso WhatsApp 12981766630. Esse é o WhatsApp que está aqui. E o que vai acontecer? A nossa equipe vai entrar em contato com você. O WhatsApp daqui a pouquinho vai aparecer aqui, que é o 12981766630. Ou até esse QR Code aí mesmo, abre a câmera do celular, aproxima ali, vai direto para o atendimento também, né? Tem o QR Code que é de doação, eu não estou enxergando agora aqui, porque o de doação você tem que abrir o aplicativo. Aí abre o aplicativo, vai em Pix e QR Code aponta. Aí vai aparecer os dados da Novo Tempo. Legal. Certo? Aí você pode doar pelo aplicativo. A diretora falou que esse daqui é o para conversar com o atendimento, é isso, Maíra? Beleza. Esse é o do atendimento. Então, tem esses dois, né? Exatamente. Mas esse é o do atendimento. Então, se esse é do atendimento, é mais fácil. Você aponta a câmera do seu celular, apontou, vai direto para o WhatsApp. Aí a pessoa pode escolher o valor, Abinal, e a forma é boleto, vou doar pelo cartão, quero débito em conta, tem o Pix automático. Aí ela escolhe a forma que ela quiser, porque a gente não sabe quem vai doar, quando, a gente só sabe que Deus é fiel e vai tocar os corações. E essa revista vai tocar muitos corações sobre a verdade de Deus. Não é uma verdade da Novo Tempo, do Abinal, do Cris, do Pastor X. É uma verdade bíblica e a necessidade agora é a palavra viva, Abinal. Bênção demais. Cris, obrigado. Obrigado por estar sempre desenvolvendo projetos novos aí com o Anjos da Esperança. Obrigado você que é Anjo da Esperança também, tem feito a diferença e a gente precisa de mais e mais pessoas juntos com a gente nessa missão para abreviar a volta de Jesus. Deus seja louvado. Sou anjo, sou Novo Tempo. É isso. Darleide. Muito bem, meus amores. Depois, então, dessa chamada para você se envolver nessa missão linda de anunciar às pessoas a esperança que há, na expectativa que temos da volta de Jesus, nós vamos para o intervalo e na volta nós vamos falar sobre como lidar com a sobrecarga. A Júlia Glink, psicóloga convidada no programa de hoje, vai nos ajudar a identificar alguns sinais de sobrecarga e a saída para essa situação que é vivida por muita gente, especialmente mulheres. Mas todos nós temos o que dizer sobre. Logo depois do intervalo, fica com a gente. Vamos que vamos, Entre Família, seguindo por aqui na sua tarde, hoje dia 27. Que bom ter você juntinho com a gente e a partir de agora, podendo participar até desse momento na prática, onde a gente vai trazer um termômetro. Que história é essa, Dali? Para identificar se está trabalhando demais, está igual burro de carga. Sabe como é burro de carga? Pesado, as patinhas assim. Chega a riar as patinhas aqui assim, né? Destruído. Todo rengo. Tem gente que mais parece burro de carga de tanto que trabalha, de assim, ainda precisa ser jovem, bonito, magro, eficiente, a coisa mais linda do mundo. Mostrar nas redes sociais que tá plena. Mas aí aparece um de olho roxo. O que foi? Um soco que deu. Enfim, vamos ver aqui, ó. O termômetro da sobrecarga. O que vai aparecendo de sintoma na gente que precisa ser um sinal de alerta para ser resolvido já. Ajuda aí, Júlia. Aqui, ó. Vamos lá, Julinha. Nível 1, alerta. Vai aparecer nessa sobrecarga, por conta da sobrecarga, cansaço frequente, respostas curtas em casa. Aí você pode até eleger o que você quer puxar daí. Uso do celular de trabalho à noite, ou seja, continua trabalhando. Vontade de ficar em silêncio quando chega, não quer falar com ninguém. Shhh. Adiar conversas simples com a família. Porque, claro, tá um caco, tá um bagaço, não quer falar com ninguém. As crianças alerta, estão barulhentas, fala para elas ficarem quietas e tal. Vai dizer, quem nunca sentiu isso uma vez, ela tira a primeira pedra. Oxi, ninguém aqui atira. É bem isso mesmo. Você sabe que o alerta ele é a primeira fase do estresse, né? Quando a gente olha para o estresse, a gente precisa entender que, em partes, nós precisamos dele. O estresse ele é uma resposta natural do nosso organismo, uma resposta psicofisiológica. Então, o meu corpo precisa do estresse para me movimentar. A gente precisa de um certo nível de estresse para estar aqui nesse momento. Para a gente estar o quê? Atento, alerta aos comandos. Se precisa
precisa fazer algum ajuste. Então, a gente precisa disso. Agora, qual que é a grande questão e por que o alerta é a primeira fase do estresse e qual que é o ponto perigoso aqui? Porque o nosso organismo ele não tem condições de ficar muito tempo em alerta. Esse é o primeiro ponto. Então, vamos pensar, eu estou cansado depois de um dia de trabalho. Normal, compreensível, trabalhei um dia inteiro, tem demanda, cheguei em casa, os meus filhos às vezes estão mais agitados, natural que eu queira ficar em silêncio, que o barulho me incomode. Agora isso se repetiu por mais um dia, de uma semana para outra, de um mês para o outro, e esse se tornou meu novo padrão. E aí esse cansaço já não é mais um cansaço habitual, ele é um cansaço frequente, ele é recorrente. E aí esse nível de alerta ele vai se mantendo até que o meu organismo não consegue mais. E aí ele sobe de nível, ele já passa de um alerta para um segundo estágio. E aí a gente vai ficando, o nosso corpo vai começando a responder. Eu comentei que o estresse ele é uma resposta psicofisiológica, ou seja, tem os aspectos emocionais, a gente começa a ter ali, por exemplo, a indisposição para conversar com a minha família, conversa simples. O como foi o dia já incomoda. Por quê? Porque o meu dia já foi muito cansativo. O meu dia já me demandou muito, já teve tanta coisa que eu tive que resolver que eu não quero falar do dia. E o problema é que é descontado geralmente dentro de quem não tem culpa de nada, né? É o que mais acontece. No trabalho, às vezes, como disse, você engole sapo, você você segura, não dá aquelas respostas duras, você vai segurando a onda. Exato. Aí chega em casa, a criança começa a fazer um barulho, fica quieto. Ou a mulher quer falar, não, e pronto, os dois já cria aquele caos onde era para ser um cantinho de paz, de tranquilidade. Perfeito. Por isso que quando a gente fala de um vínculo seguro, ele é uma espada de dois gumes, né? No sentido de, se a minha casa é o meu ambiente seguro, é onde eu posso ser eu mesma. Só que se eu mesma, neste momento, estou sendo uma pessoa que está extremamente cansada, impaciente, com alto nível de irritabilidade, ser eu mesma no ambiente da minha casa vai incorrer justamente nisso. Em eu descontar em que não tem nada a ver com isso. Porque ali eu me sinto segura. No trabalho eu já fico me segurando. Em casa eu solto. Só que aí esse soltar, quando o meu copo está cheio, ele é um soltar de transbordar, que vai respingar em quem não merece. E esse é o nível 1 ainda, Exato. né, Darleide? Pois é, vamos no 2, minha gente. Vai escalando. Sinal verde, ó, sinal vermelho. Isso me lembrou um time. Irritação fácil. Verde não, amarelo primeiro, né? Agora o amarelo. Agora é o verde. Irritação fácil, mente no trabalho mesmo em casa. Ou seja, não é que ele está mentindo no trabalho quando está em casa. Ele está com a mente no trabalho. Ele continua trabalhando mentalmente em casa. Sensação de estar sempre atrasado, ou seja, uma ansiedade a 1000, uma expectativa a 1000, respostas atravessadas, dificuldade de relaxar, evitar conversas mais profundas ainda. Vai escalonando, Júlia. Exatamente. E aí vamos começar talvez por esse segundo, a gente falou um pouquinho da irritabilidade, mas o segundo ponto, mente no trabalho mesmo em casa. A gente precisa entender que na sociedade que nós vivemos hoje, a gente tem uma dificuldade com a compartimentalização das coisas. A era digital trouxe muito isso pra gente, né? E hoje o trabalho, por exemplo, ele está na palma da nossa mão. Ah, mas eu não trabalho home office. Não importa, você pode ter um grupo do teu trabalho, o teu chefe pode te mandar mensagem, independente se você trabalha presencial, de forma híbrida, se você trabalha home office, o trabalho ele é muito acessível. E aí essa falta de compartimentalização das coisas faz, por exemplo, que às vezes não é nem só a minha mente que está conectada ao trabalho, eu recebo estímulos. Uma mensagem que eu vejo, é tanto que até um alerta que eu combino muito com as minhas pacientes dentro da prática da clínica, uma estratégia que a gente costuma organizar quando a gente vai percebendo, né, essa escalada do estresse, é a gente entender que quando eu não estou no trabalho, eu não estou no trabalho. Mas às vezes não é só uma desconexão mental, né, de ok, entendi, eu estou em casa, eu estou com a minha família. Eu preciso de ajustes para que o meu cérebro entenda que de fato eu não estou no trabalho. Um exemplo disso, se a gente usa, né, se a pessoa que trabalha usa o mesmo celular, às vezes é corporativo e pessoal, no mesmo aparelho, arquiva as conversas que são relacionadas ao trabalho, porque você não está trabalhando, então não é uma negligência, você não está ali precisando dar retorno para ninguém. Então tira do estímulo visual, porque o que acontece? Se eu peguei meu WhatsApp para mandar às vezes uma mensagem para minha mãe, estou em casa, vou mandar uma mensagem para minha mãe para combinar de visitá-los, mas aí tem um grupo ali do meu trabalho. Tem uma conversa aberta ali que eu preciso responder do meu gerente que não deu tempo no dia anterior. Ou que, sei lá, entrei final de semana, sábado e domingo e ficou pendências da minha semana.
eu posso arquivar isso. E aí eu reativo quando eu retorno para o meu trabalho, seja no dia seguinte, seja depois do final de semana, mas tirar um pouco desse estímulo para a gente começar a fazer um processo de organização. O que é trabalho, o que não é trabalho, porque o trabalho ele respinga em todas as demais áreas da nossa vida. Então, não é uma tarefa fácil. A gente está falando aqui, quem está nos assistindo pode pensar assim, tá, mas na fala parece muito fácil. Não é fácil. E esse é um ponto importante. A gente entende que não é fácil. São muitos pratinhos para equilibrar. E às vezes a gente não vai dar conta de equilibrar todos. E sabe até o que eu estava pensando aqui, Darleide? No caso de... Vamos colocar aqui o caso de uma mulher, né, do lar, que tem as suas demandas ali do dia, às vezes com os filhos e tal, e que chega, às vezes, está sobrecarregada com as tarefas e tal. Então, às vezes, essa sobrecarga vem mais uma vez aquele ponto de compartilhar. Vamos falar aqui de uma dona de casa que tem o esposo que trabalha fora. Esse momento dele chegar em casa e ajudar nas atividades ali para poder aliviar um pouco esse trabalho dela, esse lado dela ali que está sobrecarregada, senão ela já trabalha o dia todo, né, cuidando dos filhos e fazendo a comida e arrumando a casa, isso e aquilo. Aí quando o marido chega, ela continua ainda fazendo todo aquele corre-corre para poder servir o marido e tal. Então segue aqui essa dica para nós, maridos, né, ajudarmos mais em casa e até mesmo mulheres que também trabalham fora e dentro de casa. Aquela dica, né, para a gente estar sempre de olho, cuidando e ajudando mesmo em todos os pontos aí. Cuidados da casa não é só da mulher. E ensinar os filhos também. Justamente. Né? Desde pequenininhos. Desde pequenininhos, ensinar os filhos a serem participativos, ativos no cuidado em família. Amados, não tem como nós darmos conta de existirmos com o mínimo de qualidade e condição se nós assumimos todas as responsabilidades. Isso não existe, está posto. Por que nós estamos tão adoecidos? Porque nós estamos sobrecarregados. E quando não estamos sobrecarregados do trabalho, nós estamos sobrecarregados mentalmente, porque a gente consome e é consumido a toda hora com imagens, com sons, com convites, com consumo, com idealizações, com viver fora de uma realidade. Isso tudo é consumindo energia mental, consumindo os prazeres mais simples, das coisas mais simples. Então a gente precisa ser muito mais sábio em como a gente vai lidar, gerenciar com a vida, aprendendo, inclusive nós, mães, donas de casa, a dividir as tarefas. Isso eu não tenho condição de fazer, filho. Você vai fazer. Amor, eu não tenho condição de fazer. Você vai fazer. Então nós vamos dividindo as cargas. Se não for assim, a gente não vai dar conta, amados. Então, aí nós vamos para o terceiro nível agora, que assim, é o mais crítico, Júlia. Esgotamento, aí a apatia, as discussões se tornam mais frequentes, ou seja, você vê violência já em casa, vontade de ficar isolado, perde o prazer dos momentos com a família, sensação de peso constante, falta de energia até nos dias de folga. Ou seja, a gente vai só acrescentando camada sobre camada em cima daquilo que foi o primeiro nível de alerta. O que te chama mais atenção para essa fase, Júlia? A gente pode começar justamente pela ideia da apatia e a perda de prazer em momentos com a família. No início do programa, a Abinaldo trouxe alguns dados sobre os quadros de burnout, né, e o quanto a gente tem tido realmente um excedente aí desses casos, o afastamento, né, por questões de trabalho, adoecimento laboral. E uma das características, quando a gente fala do diagnóstico do burnout, a gente precisa entender que ele é uma síndrome laboral, ou seja, é vinculada especificamente ao trabalho, mas é muito complexo de chegarmos a um diagnóstico, porque envolve muitas questões, pega em muitas áreas da nossa vida, mas tem uma característica muito importante que ela aparece aqui no nível de esgotamento, que é esse quadro de apatia. A gente chama isso na caracterização da síndrome do burnout de cinismo, né? O termo não tem uma discussão aí, de que talvez não seria o melhor termo, mas esse cinismo basicamente é uma desconexão emocional. Eu já não consigo mais me conectar emocionalmente com as questões do meu trabalho, com as pessoas, meus colegas de trabalho, com as pessoas que eu atendo, e isso vai respingar na família. Porque começa no trabalho, né? A origem está ali por conta de uma sobrecarga, de um esgotamento, de um excedente, mas vai respingar em casa. E aí eu perco o prazer, por exemplo, no meu trabalho. Eu já não me realizo mais. E aí essa falta de realização no meu trabalho vai me trazer um respingo para a minha vida, porque eu já começo a ir questionar a mim mesmo. Do tipo, tá, mas será que eu sou boa então nisso de fato? Qual que é o sentido disso que eu estou fazendo? E aí uma vida que vai perdendo sentido por questões laborais,
ela vai respingar num lar, numa mãe, num pai, que dentro de casa também já não vê mais sentido nas coisas. E aí eu posso escalar os meus questionamentos, porque aí eu questiono a minha condição no trabalho, mas eu começo a questionar a minha condição dentro de casa, porque aí vem a culpa, eu já não estou sendo boa o suficiente no meu trabalho. Mas e em casa? Porque aí em casa eu não dou conta, em casa eu estou cansada, em casa eu não consigo atender. E aí percebe que a gente vai tendo uma escalada dessa culpa? Começa lá. Mas quando a gente fala de trabalho, a gente nunca fala só de trabalho. Por isso que o esgotamento ele é tão crítico, por isso que essa perda, né, com relação à família, com relação ao prazer, na verdade, impacta tanto a família da gente. Né? E quando a gente fala de alguém sobrecarregado, nós estamos falando de alguém que não dorme bem. Exato. Dorme bem, está sobrecarregado, portanto, vai passar horas e horas e horas envolvida com atividades fora de casa ou dentro de casa. É alguém que não come bem, é alguém que provavelmente não tem tempo de fazer exercício. A gente tem amigos aqui, nós mesmos, mas hoje uma amiga dizia, para ela fazer atividade física, antes de vir para o trabalho, ela precisa acordar 4 da manhã. É investimento na saúde, mas se você dorme 4 da manhã, aliás, acorda 4 da manhã, você precisa ter dormido muito cedo no dia anterior. Mas no dia anterior não conseguiu dormir tão cedo, porque tem a casa, tem filhos e tem o trabalho todo que consumiu bastante do seu tempo. Então nós estamos falando de uma questão muito complexa, de que vai chegar um momento em que a gente vai precisar tomar decisões mais radicais, para que a gente tenha vida capaz de ser gerida de alguma maneira com o mínimo de expectativa de vida. Ok? Então, isso é alguma coisa para levar-se muito em alta conta. Não come, não dorme, não se exercita, só trabalha, corre atrás do ganha-pão. Isso não é vida, isso é sobrevida. E é nesses termos que o mundo tem moído a gente e a gente tem se perdido de viver de verdade. E mais uma vez, Darleide e Júlia, a gente reforça a experiência do casal que a gente apresentou aqui no início do programa, a dependência de Deus, né? A gente entender, porque se a gente deixar, a gente vê propagandas comerciais de tudo, as próprias redes sociais estão ali para vender para a gente, nós somos produtos, na verdade, das redes sociais e consumir, e cada vez a gente vai querer consumir mais, e isso vai precisar de mais dinheiro, a gente vai precisar trabalhar mais e vai virando aquela bola de neve. Agora, quando a gente foca, Senhor, o Senhor é o provedor de tudo, eu estou aqui, quero, né, trazer o sustento para minha família, enfim, entregar tudo nas mãos de Deus e falar, qual é a minha parte nisso, o que eu preciso fazer, né? Primeiro é entregar e depois Deus vai ditando ali o que a gente vai fazendo dentro disso e aí a gente vai conseguindo levar uma vida mais leve, mesmo no meio desse corre-corre, agitação do dia a dia, né? Vamos para aquele intervalo rapidinho? Na volta, quem está por aqui também para somar e trazer para a gente aquele momento de reflexão também é o pastor William Tim, ele que cuida de uma das partes ali dentro do departamento de web da Rede Novo Tempo, especialmente ali de evangelismo e tal. Vai estar com a gente depois do intervalo e tem a sua interação também, tá bom? Até já. O tema do programa de hoje é sobre sobrecarga, trabalho, família, relacionamentos, como tudo isso se entrelaça, quais as dificuldades, como administrar, como mudar, como criar meios de nós termos vida de verdade, não somente sobrevivermos. É possível. Qual é a condição que nós temos? A primeira delas é a fé. Nós não estamos largados sem um Deus para nos cuidar. Nós temos esta ciência de um Deus presente que nos conduz. E em nos conduzir é que nós vamos experimentar a graça que nos move a vivermos com paz, apesar das muitas dificuldades. Isso que vai trazer a nós também sabedoria para administrarmos a vida e as suas necessidades, para termos uma mente feliz, uma mente pacificada, uma mente tranquila, uma mente que está protegida de ansiedade, depressão, de medos, de angústia. Mas se você é uma daquelas pessoas que está com ansiedade, angústia, depressão, está diagnosticado, está medicado, ainda tem algo a fazer. Não somente aceitar e viver, eu sou assim, a vida é assim, as dificuldades são estas. Nós
nós vamos acrescentar um passo a mais para que você possa usufruir de vida feliz. Mente Saudável é uma revista com 8 lições, escrita por uma PhD em Ciências da Mente. Ela é psicóloga, neurocientista. Doutora Rosana Alves se debruçou sobre temas como ansiedade, depressão, sobre dificuldades da mente humana, do convívio, do social, do psicossocial, como nós dizemos, e aí você vai começar a estudar. E certamente cada uma das lições vai levar você a repensar a sua história, repensar a sua vida, repensar o seu dia a dia. E para isso nós vamos enviar para você pelo correio. Só precisa você mandar uma mensagem agora para a gente no 98244-4449. Vai receber em casa pelo correio gratuitamente. Simples assim, uma mensagem Mente Feliz no nosso WhatsApp já é sinal de que você quer receber em casa e vai receber em casa pelo correio 98244-4449 sem pagar nada por isso e vai usufruir de uma vida ainda mais feliz e satisfeita. É isso, aproveita, viu? Material de qualidade, conteúdo incrível para você aprender e crescer ainda mais no conhecimento. Falando em conhecimento, deixa eu convidar para vir aqui pastor William Tim, ele que é responsável aí por um dos departamentos de web da Rede Novo Tempo. E aí, pastor, tudo bem? Fica à vontade. Bem-vindo. Até para a gente conhecer um pouco, pastor Tim, sobre esse departamento que você atua na web, fala pra gente que departamento é esse, como são desenvolvidos ali alguns projetos. Gente, primeiramente estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. A última vez que eu vim aqui, o pastor Leixo me lembrou que o Abinal me chamou de Carlos. Puxa, é verdade. Ele me chamou de pastor William Tim. Hoje eu lembrei. Que avanço nós tivemos. Mas enfim. É a proximidade da amizade que foi aumentando aí, não deu Toda pra vez eu esquecer sou um nome mais. diferente. Bom, meu trabalho na Novo Tempo, trabalho na área de web, mas com a área de evangelismo digital. Então, para resumir, o trabalho é fazer com que as pessoas utilizem a internet para alcançar mais pessoas para Jesus. E daí a gente vai utilizar tanto as redes sociais, vai usar a esperança, vai usar outras ferramentas que a internet dá acesso, porque a ideia é, todo mundo pode ser um missionário digital, só basta você ter uma oportunidade, porque não demanda tempo, conhecimento, então é algo que as pessoas... Eu vi aqui no bloco anterior, eles estavam falando sobre a questão do celular. As pessoas ficam muito tempo no celular. Se já estão, por que não utilizar o celular para pregar o evangelho também, né? E levar esperança para outras pessoas. Então, basicamente, seria isso. Perfeito. Pois bem, o pastor William está aqui com a gente, já que nesses dias Robson Aleixo está ausente, nós temos recebido amigos convidados por aqui, é muito bom recebê-lo, viu? Nós estamos tratando sobre sobrecarga, sobre é interessante, né? Sobre sobrecarga. Sei lá, a milésima vez que eu falo assim hoje. Mas, enfim, o que você divide sobre esse tema também, até da sua perspectiva pastoral? Eu acho que esse é uma temática, eu fiquei até feliz quando fui chamado, porque é uma temática muito atual e muito relevante, né? Eu acho que tem muito a ver também na questão de eu me conhecer e saber meus limites. Nesse aspecto, eu, por exemplo, não sou uma pessoa extremamente social. E eu já percebi que quando eu tenho horas de bateria social durante o dia. E se eu esgoto todas essas horas no meu trabalho, quando eu chego em casa, eu sou uma pessoa que quero ficar sozinha. Agora, se eu consigo ter um equilíbrio, eu consigo ter um bom trabalho produtivo, mas ao mesmo tempo chegar em casa e conseguir também curtir minha família. Então, eu acho que a questão do trabalho, às vezes o trabalho ele é uma tentação que as pessoas têm de vários elementos que o ser humano tem, que a gente tem que colocar nas devidas caixinhas. O dinheiro, a ganância, o poder, você ter o reconhecimento e várias outras coisas. E às vezes eu começo a transferir isso para o meu trabalho, mas na verdade é aspectos que eu tenho que lidar com a minha personalidade, que são erros que eu tenho às vezes até de caráter. Então eu acho que muitas pessoas podem trabalhar muito por motivos que são honráveis, né? Trazer dignidade para a família, mas é algo que a gente tem que pensar, o que é o sucesso e por que eu quero trabalhar tanto? O que eu quero ganhar com isso? E daí fazer perguntas bem reflexivas para si mesmo. Profundas e buscar com honestidade a resposta, porque pode ser de fato o trabalho um ídolo, né? Exato. E aí ele traz uma questão também
excelente assim a sua fala, porque ela abrange muitos aspectos daquilo que a gente deva considerar primariamente. E ele fala de algo que tem a ver com a gente conhecer o nosso próprio funcionamento, né, Júlia? Com certeza. E enquanto o pastor falava, eu fiquei pensando justamente nisso, que essa é uma grande luta dentro, na realidade, né, de vida de cada um de nós, e aparece muito no consultório, que é essa ideia de eu me sinto cansada, me sinto cansado, me sinto sobrecarregado, entendo que eu estou gerenciando muita coisa, mas eu não sei o que fazer. E aí eu não sei o que fazer, às vezes começa em eu primeiro olhar para mim, mas olhar para mim com esse olhar não de julgamento, mas com esse olhar de investigação. Uhum. O que é que está pesando de fato? Estou sempre cansado, tá? Mas estou sempre cansado é tão genérico, né? Do que é que eu estou cansado de fato? O meu trabalho. Tá, o que é no meu trabalho que está me cansando? O pastor comentou essa questão de bateria social. Então, se eu sou uma pessoa mais introvertida, isso faz parte, né? Eu tenho da minha personalidade um baixo traço de extroversão, então eu entendo que isso faz parte de mim. A minha personalidade, eu não vou ficar mudando ela todos os dias. Tem vários fatores, é um componente ambiental, genético, é meu. O que eu vou fazer, então, para administrar isso no meu trabalho, para que isso não comprometa a dinâmica do meu lar? Porque aí vem um ponto importante. Quando a gente fala de família, família precisa da subsistência que vem através do trabalho, verdade? Mas família precisa de outras coisas tão essenciais quanto o trabalho. Quanto o pão de cada dia, Quanto o pão de cada dia, exatamente, aquilo que vem do trabalho. Foi Jesus quem disse, nem só de pão vive o homem. Opa, se ele disse... Exato, tá dito, Tá não é dito. conselho, é mandamento. Pá. Vamos às interações, então, para o William e a Simbora. Júlia dividirem Eduardo as Santos, respostas. direto de Vitória da Conquista, Bahia. Legal, abraço aí, pessoal de Vitória da Abraço. Conquista. Terra do pastor Gilson Brito, né? Uhum. No meu caso, é a falta de dinheiro que mais pesa. Às vezes, meus filhos pedem coisas simples e eu preciso dizer não. Isso me deixa com o coração apertado. Psicóloga, como explicar essas limitações para as crianças sem que elas se sintam frustradas ou mesmo que... Menos. Ou melhor, ou menos que outros, né? Graças a Deus, o Eduardo já direcionou para a psicóloga essa pergunta. Obrigado, Eduardo. Mas Boa. nós vamos incluir você, William. Se prepara. O Eduardo que é só psicólogo. Muito bem, complexo isso, né? Se a gente parar para pensar, é a realidade do Eduardo, mas é a realidade de muitos brasileiros, né? E essa, quando a gente olha, né, se você estava lendo, eu fiquei pensando, é uma dor legítima, né? Se a gente olha para a realidade desse pai, é legítimo, é uma dor que é real. E aí tem alguns pontos aqui que é o seguinte, por mais bem intencionado, amoroso, zeloso que um pai e uma mãe sejam, eles não terão controle sobre as frustrações dos filhos. É complexo falar sobre isso, né? Mas a gente precisa trabalhar isso na nossa cabeça a fim de realmente entender que eu posso ter a melhor das intenções, explicar com todo zelo, com todo cuidado, ser super didático, mas eu consigo controlar se o meu filho vai estar frustrado ou não, como ele vai se sentir, porque como você vai se sentir, é seu. Eu não tenho esse controle. Nesse sentido, né? E tem aquele ponto, né? Você não é todo mundo. Que sempre os pais dizem, mas todo mundo tem esse tênis, essa roupa da moda, não sei o quê, mas você não é todo mundo. E às vezes acaba resumindo. Mas é interessante porque acredito que esse seja um dos grandes pontos onde muitas vezes nós, como homens, como pais, a gente sinta esse peso realmente de às vezes a esposa precisava cortar o cabelo, precisava ajeitar, fazer não sei o quê. E aí você pensa, puxa, mas eu não tenho dinheiro. O filho, pai, eu queria não sei o que e tal. Não tenho dinheiro. E aí querer, e ficar naquela, sentir essa responsabilidade, esse peso. E não, eu preciso prover, eu preciso de mais e mais e mais. E aí querer, né? E trabalha mais, e faz hora extra, e faz não sei o quê. E é uma renda extra daqui e dali, que vai tomando tempo da família. E aí, às vezes, acaba invertendo a situação. Até chegar naquele ponto de, não, eu estou dando o que eles precisam, eu não estou tão presente, mas estou dando o que eles precisam. Acho que acaba entrando nesse ponto que é totalmente errado também, né? Tem um ponto que eu acho até interessante, que eu acho que às vezes os pais, eles não explicam a situação, eles só falam não. E daí parece que o pai, ele tem condições, mas ele não está dando porque ele não quer. Às vezes acho que é legal ter uma conversa honesta com o filho e falar, olha, a gente não tem dinheiro para isso. E às vezes as crianças, a criança vê alguma coisa, desperta interesse e vai atrás porque quer isso.
mas não necessariamente ela tem um grande desejo disso especificamente. Ela quer um brinquedo, ela viu isso e acha interessante. Eu vi até um vídeo, acho que faz uns anos até, de um pai que pegou caixas de papelão e fez um ótimo brinquedo para a criança. As crianças, elas estavam mais animadas com as caixas dos brinquedos do que necessariamente com o brinquedo que estava dentro da caixa. Então, eu acho que às vezes você não precisa só dizer um não. Você pode oferecer uma possibilidade que vai ser divertida e legal para o seu filho e compensar, às vezes, a falta de dinheiro que você tem de comprar alguma coisa mais cara que ele queria inicialmente. Perfeito. E aí entra aquilo que a gente estava falando no início do programa, que é a aceitação e o compromisso. Eu aceito, e aceitar não é no sentido de aceitar e ficar contente com a minha condição, mas é uma aceitação de reconhecimento. Eu reconheço que neste momento eu não tenho condições de dar ao meu filho, monetariamente falando, aquilo que ele quer. Não tenho essa condição, é o meu reconhecimento, eu aceito isso. Mas aí eu me comprometo com aquilo que eu posso fazer. E aí, se eu tenho condições, às vezes, de organizar melhor o meu tempo, eu vou dar o meu tempo para o meu filho. O meu tempo para eu explicar genuinamente a condição, o cenário, mas para eu estar presente. Porque a criança, ela vai querer brinquedo? Vai. Às vezes ela vai querer algo que ela viu, que o colega tem? Vai, mas nada substitui o vínculo. Uma criança, pensando em desenvolvimento saudável, precisa de vínculo, precisa da segurança do vínculo. E isso não se dá com o dinheiro, com o recurso do trabalho. É muito provável que a maior parte de nós que não tivemos tudo o que desejamos, tudo o que queremos, e até às vezes o que precisávamos, vai contar aqui alguma dor, algo que foi assim marcante, traumático na vida porque não tivemos. Mas alguém vai dizer que foi traumático não ter a presença, traumático não ter o vínculo, ter uma falta, um vazio, um buraco na alma, por conta de quem eram figuras muito caras, nos faltaram. Essa frustração maior, né? De não dar aos filhos, todos nós tivemos, outros mais, outras medidas, obviamente, as condições são diversas, mas às vezes é uma frustração nossa, um sentimento de fracasso nosso, é um pai se sentindo fracassado, mas isso não significa que você é fracassado. Você é pai e tem as dificuldades econômicas, sociais a serem enfrentadas, mas você é pai. Se dê como pai nessa perspectiva posta aqui, que você vai ver que vai dar tudo certo, com muito amor e a bênção de Deus. Tem uma última interação? É isso, aqui bem rapidinha, da Daniele Rodrigues, de Belo Horizonte. Para mim, o equilíbrio é o sonho. Nem viver só para trabalhar, nem viver preocupada com contas. É isso, Dani. Beijo para você, viu? Pastor William. Bom, então, pensando nessa temática, eu gostaria de fazer uma reflexão. E eu gostaria de começar essa reflexão com um texto bíblico que acho que muitas vezes a gente acaba levando a uma conclusão meio errônea. É um texto muito conhecido, está em Mateus 6,33, que diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Eu acho que a gente pode achar muitas vezes que o importante é o buscar Deus em primeiro lugar, que é importante, mas depois a ordem das outras coisas já não importa mais. Só que importa e muito. Olha o que diz esse segundo texto, que é em 1 Timóteo 5, versículo 8, é um texto bem forte. Eu peguei um texto bem forte para você aí. Se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. É um texto muito forte. Ou seja, existe uma ordem. Essa ordem começa com Deus em primeiro lugar, depois é a minha família e depois entra o trabalho para abençoar ambos. Isso não quer dizer que eu não vou me dedicar no trabalho. O trabalho é extremamente importante. Ele é importante ao ponto de o livro de Provérbios vai falar muito sobre a bênção do trabalho, não para a minha empresa, não para o chefe da minha empresa, mas para mim mesmo. E lembra que o trabalho ele deve ser uma prioridade na vida de todas as pessoas, mas ele não deve ser a principal prioridade na vida de ninguém. Algumas pessoas podem pensar, tá, mas se eu não me sobrecarregar no trabalho, eu vou perder meu trabalho. Primeiramente, eu acho que ninguém vai perder o trabalho por trabalhar de maneira equilibrada, levando a sua família, seu casamento em consideração. E se você precisa, para trabalhar, talvez prejudicar o seu casamento e a educação dos seus filhos, talvez esse trabalho não seja uma bênção para você. É por isso que é muito importante nós termos um equilíbrio sobre como a gente vai lidar com o trabalho e com a família, que são duas instituições que levam tempo, que são uma bênção, mas que consomem nosso tempo. Algo muito importante é a nossa família
não é um hospital. Nós não devemos esperar ter algum problema para ir atrás. Porque muitas vezes, quando a gente espera ter algum problema, às vezes já é tarde demais. Lembre que a gente fala muito aqui no Novo Tempo sobre pregar o Evangelho, sobre divulgar o amor de Cristo para outras pessoas. Mas o nosso principal e maior campo missionário sempre será a família. E se eu pregar o Evangelho para muitas pessoas, mas a minha própria família tiver problemas porque eu não mostrei o amor de Deus para ela, o que exige tempo também, eu não cumpri a missão como cristão. Por isso é muito importante. Um conselho para você, para a gente terminar essa pequena reflexão, é buscar, que nem a gente viu no nosso último comentário, o equilíbrio de Salomão, que é ter tempo, que Salomão fala no livro de Eclesiastes, ter tempo para todas as coisas, o determinado tempo para todas as coisas. E valorize, nesse contexto, o seu tempo que você gasta com a sua família. Ele não é só gastar tempo, é um investimento que você faz com eles, mas também com você mesmo. Você precisa desse tempo. E que Deus te abençoe e abençoe também ricamente suas famílias. Amém. Obrigada, bem. Amém. Amém. Isso. Obrigada por sua participação. Volte sempre. Quer dizer, se voltar sempre e o Aleixo não veio, eu não sei como é que vai ser. Eu não sei como é que vai ser. Júlia, muito obrigada também, viu, meu amor? Deus abençoe muito a você. Te dê muitas Reforçando, cucas, né? ou muitas famílias. Verdade, bênção. hein? E próxima vez trazer uma cuca pra gente. Opa, daí me chame também, viu? É verdade, Boa. verdade, Aí, ó. William. Mente Feliz, mais uma vez nós oferecemos para você a revista Mente Feliz para estudar sobre saúde mental. Vamos lidar com as dificuldades, mas lidar com sabedoria e encontrando em Deus força, graça, bondade e misericórdia para vivermos em paz e com alegria. Um beijo por hoje, muito obrigada pela companhia e até o próximo. Se Deus quiser, e obrigado aos Anjos da Esperança, fazendo acontecer mais um programa Entre Família. Obrigado de coração, hein? Quer ser Anjo da Esperança? Faça a sua doação também através da chave Pix, que é o e-mail anjos@novotempo.com. Marcou aí? anjos@novotempo.com, e assim você ajuda não só Entre Família, mas a Novo Tempo como um todo. E a gente se encontra aí no próximo programa, se Deus quiser. Valeu, gente! Beijo, Beijo no venha aí, Vida e coração. Saúde, Teru Gouveia. Tchau!